Acender as luzes. Nós estamos iniciando hoje uma série, nós anunciamos na semana passada, né? Que nós iniciaríamos hoje uma série que tem por título Do Sonho ao Destino. Esta série é baseada neste livro aqui do pastor Robert Morris. Ele é o pastor fundador da Gateway Church nos Estados Unidos. O pastor da Kimberly e do Lamar, que estiveram conosco aí em Porto Belo, né, ministrando a respeito de louvor um tempo atrás. Então, é uma pessoa que tem abençoado muito o reino de Deus. É o autor do livro Uma Vida Abençoada e tantos outros livros que tem derramado sobre a igreja deste tempo. Um homem relevante. E nesse livro ele conta o testemunho dele também, né, de algumas coisas que aconteceram na vida dele, e ele coloca aqui alguns princípios que ele percebeu na palavra de Deus, a respeito deste tema, do sonho ao destino, amém? Toda pessoa tem um sonho de Deus para a sua vida, isso é um fato, isso é uma verdade. Toda pessoa tem um destino de Deus para a sua vida, amém? Não só um sonho, mas também um destino. Embora todos nós tenhamos sonhos no nosso coração, tenhamos muitas convicções, muitos pensamentos, muitas coisas que passam, nem todos os nossos sonhos são de Deus. É provável que você tenha tido alguns sonhos de infância que você já descartou eles porque viu que realmente não eram um sonho de Deus, era um sonho, né, da imaturidade, um sonho da infância. E nessa série do sonho ao destino, nós vamos trabalhar muito a respeito de chegarmos ao nosso destino, não apenas sonharmos, amém? Esta série tem esse título do sonho ao destino porque não basta apenas ter um sonho. Não basta apenas ter um sonho, é preciso realizar, precisamos estar preparados para chegar ao nosso destino, amém? Você vai comigo? Vamos juntos nessa jornada? E muitas pessoas só sonham, talvez você conheça alguns desses sonhadores, pessoas que só sonham, só falam, mas você vê que nada acontece na vida dela. Talvez você conheça realmente alguém assim, talvez você seja essa pessoa. Você olha para você e você vê que você só sonha, 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 e os anos passam, e nada tem sido realizado na sua vida. Deus, Ele realmente dá sonhos para nós, sonhos relacionados à nossa família, sonhos relacionados a filhos, né, família, filhos, sonhos relacionados a bens também, sobre, né, o nosso cuidado, sobre o nosso trabalho, sobre o ministério na igreja, o serviço de Cristo. Deus coloca sonhos nos nossos corações. E nessa série nós vamos analisar a jornada de um homem chamado José. Você deve conhecer esse cara. José é filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, né? Aquele cara conhecido como o José do Egito. Já deve ter ouvido falar desse homem. Se não ouviu, você vai ouvir hoje e vai conhecer quem ele é. Em 10 semanas, que é a duração dessa série, nós vamos falar bastante desse cara. Você vai ficar cabeludo de saber, os carecas, né? Amém? Mas você precisa saber de algo. Todo o destino começa com um sonho. Mas como caminhar rumo ao cumprimento desse sonho? Como caminhar na direção certa? Nessa análise da vida desse homem, de José, nós vamos extrair um princípio. Deus coloca sonhos nos nossos corações, Ele nos prepara para alcançarmos esses sonhos, e Ele repete esse padrão ao longo de toda a Bíblia. Se você analisar, Deus, Ele sempre prepara as pessoas para o seu destino. Nem sempre as pessoas chegam lá, mas Ele prepara as pessoas. Esse preparo para o destino, ele segue um padrão de testes, e é isso que esse livro nos ensina, nos mostra. E nós vamos trabalhar nessa série. Deus nos dá a oportunidade de mostrarmos a Ele que aprendemos a lição, que aprendemos algumas coisas e colocamos ela em prática, a lição para nos comportar da maneira que nos leva na direção da realização dos sonhos que Ele tem colocado no nosso coração.
Amém? Sabe, há algum tempo atrás eu vi uma reportagem na televisão, e foi bem interessante o que eu ouvi, talvez até já tenha comentado em algum culto por aqui, que eles fizeram essa reportagem com pessoas que ganharam na Mega Sena. Eles pegaram historicamente várias pessoas que haviam ganhado na Mega Sena e foram acompanhar o que tinha acontecido na vida dessas pessoas. E o que foi de assustar é que a maioria dessas pessoas, elas eram pessoas pobres, que não tinham recursos financeiros, não tinham casa, não tinham carro, não tinham nada, ganharam na Mega Sena e poucos anos depois voltaram à mesma situação que elas estavam. Não tem casa, não tem carro, não tem dinheiro, não tem trabalho. Voltaram à mesma situação. E isso chama atenção para uma coisa: o sonho delas de ficar rico da noite para o dia aconteceu, não é mesmo? Era um sonho. Pessoa que joga numa loteria, numa Mega Sena, ela tem um sonho de ganhar, amém? Se você joga, você quer ganhar, você não quer só perder o seu dinheiro, não, você quer ganhar dinheiro. Deus tem vontade, Deus quer abençoar essas pessoas? Talvez sim, não posso dizer que não. Se a pessoa ganhou, quem sabe Deus abençoou ela e ela ganhou, né? Se a pessoa joga, eu não tenho esse costume, mas se a pessoa joga, ela pede: Deus, me dá a oportunidade de mudar a minha história, mudar a minha vida. Deus deu a oportunidade, claro que deu. Mas elas estavam preparadas para aquele momento na vida delas? Não. Elas não estavam preparadas para viver aquele sonho. Aquele sonho se tornou realidade, mas elas não estavam preparadas. Por isso dessa série, para que os sonhos que Deus colocar no nosso coração possam ser realizados e sejam duradouros. Eles não sejam apenas passageiros. Ainda que esses sonhos sejam abortados no meio do caminho, nós pelo menos vamos saber o porquê. O que levou a abortarmos esse sonho? Porque de repente você acha que o sonho é de Deus e você descobre que não é. E aí você diz: opa, não é de Deus isso para a minha vida. E isso também faz parte, né? Do sonho ao destino faz parte disso também. Então nós vamos ver através de 10 testes nessa série. E tem gente que quando ouve falar de teste, eu sou uma dessas pessoas, eu já fico assim meio... ressabiado. Eu não gosto de teste, eu não gosto de prova, eu fico nervoso. Quem fica nervoso quando vai fazer teste? Eu tenho algumas lembranças terríveis da minha infância. Eu lembro que a professora de matemática resolveu fazer uma prova surpresa e cobrar a tabuada, e eu tirei 0. Eu sabia a tabuada? Sabia de cor, mas não sabia salteado. Para tirar 0, né? Talvez ela fez 10 perguntas ali e eu não acertei nenhuma. Até hoje eu não sou bom com a tabuada. 1 vezes 1 até sei, 2 vezes 2. Mas olha, isso é um trauma da infância, né? A gente conhece tantas coisas, trabalha com tantas coisas, mas hoje eu uso a calculadora para várias coisas, né? Eu lembro também quando eu estava no primário, e estava ali, era a 4ª série, estava cursando ali a 4ª série do primário, e no final do ano, eu não estava muito bem naquele ano, eu recebi um boletim, e nesse boletim estava escrito o quê? Reprovado. Reprovado. Foi um choque para mim. Foi matemática. Então, foi um choque para mim. Mas sabe o que eu acho mais incrível de Deus? É que quando Ele nos testa, preste atenção nisso, quando Ele nos testa, Ele jamais escreve reprovado no nosso boletim. Não. O máximo que vai acontecer é Deus dizer assim: tente de novo. Ele não desiste de você. Ele nos dá mais uma oportunidade. E mais uma oportunidade, até que você acerte. Até que você passe no teste. Ele diz: tente de novo, tente outra vez. Eu te amo, você consegue. Ele te incentiva a seguir. Porque Ele não quer que você deixe de realizar os sonhos que Ele colocou no seu coração. Mas para que esses sonhos sejam realizados, nós precisamos ter algo, né, sendo transformado aqui dentro, e nós vamos ver um pouco disso nessa noite. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra em Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37, nós vamos colocar aí no telão na versão NVI. Gênesis, se você não sabe, é o primeiro livro da Bíblia. Está bem fácil, né? Não precisa nem no índice.
capítulo 37, versículo 1 ao 11, nós vamos ler hoje, mas na continuidade dessa série, vamos decorrer aí nesse texto. Esse texto fala do início da jornada de José. Aí começa o relato, na Bíblia a respeito desse homem. Chegou lá, Gênesis capítulo 37, versículo 1, que diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, eu grifei aí no telão algumas palavras. Preste atenção nesses colchetes que nós vamos trabalhar com isso depois. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel aqui é Jacó, amém? Deus mudou o nome dele lá, em Peniel. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo como ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu feixe e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram como ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram o quê? Ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Nós vemos nesse texto aí que José, nesse tempo, ele tinha 17 anos, era um jovenzinho aí. Quando ele sonhou esses sonhos, Deus colocou esses sonhos no coração dele, e a Bíblia relata que o cumprimento desse sonho, quando ele se tornou governador do Egito, está lá em Gênesis 41, 46, ele estava com 30 anos de idade. Então, dos 17 aos 30, durante 13 anos, ele caminhou para o cumprimento do destino dele, de um sonho que Deus havia dado para ele. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. E às vezes nós não entendemos que o sonho está demorando para acontecer. Existe um processo para que esse sonho se torne realidade. Talvez você tenha recebido sonhos de Deus e esteja vivendo a mesma situação na sua vida. E aí você olha para as pessoas que estão ao teu redor, e aí você vê elas realizando sonhos, e você diz assim: por que o meu ainda não aconteceu? Por que, Senhor? O que será que está me impedindo de realizar os sonhos que o Senhor tem colocado no meu coração? Preste atenção nessa série, porque muitas respostas você vai encontrar aqui. Amém? Olhamos as outras pessoas e vemos, o sucesso delas, porque a gente vê o que está aparente, Você vê a pessoa comprou um carro novo, ou comprou seu apartamento, ou conseguiu um emprego melhor, uma promoção. Nós vemos aquilo que está aparente, mas nós não vemos o processo que essa pessoa teve que enfrentar até chegar ao seu destino, até chegar ao cumprimento do seu sonho. Nós não sabemos quantas vezes elas repetiram testes até chegar ali. Não sabe quantas vezes ela está tentando, quantas vezes o cientista trabalhou em cima daquela vacina até que desse certo, talvez a vida dele toda. E aí você vê ele recebendo um prêmio Nobel de Medicina e você acha aquilo fantástico.
aquela pessoa sendo honrada ali, mas ele talvez gastou a vida dele toda tendo erro e tentando de novo, e errando e tentando de novo, e errando e tentando de novo, até que enfim ele conseguiu. Então, entre o sonho e o destino existe um processo, um caminho a ser percorrido, né? Testes para passarmos. E o primeiro teste que Deus propõe, e é o que eu quero compartilhar contigo nessa noite, é o teste do orgulho. Existem pessoas que simplesmente abortam os seus sonhos, porque elas não estão nada afim de enfrentar o processo do teste do orgulho, de ser testado e ser quebrantado. São tão orgulhosas que não estão dispostas a mudar as suas atitudes, não estão dispostas a se sujeitar à palavra de Deus, ou até mesmo ao Senhor da palavra, e usam aquela frase: eu nasci assim, vou morrer assim. Você já ouviu alguém falar essa frase? Quando chega na hora da mudança, ela diz: eu nasci assim, vou morrer assim. Vai mesmo. Se continuar assim, talvez não dure muito. Do sonho ao destino requer mudanças da nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa: você não nasceu assim. A sua vida te tornou assim. E você pode sim passar por um processo e chegar ao seu destino. Você pode enfrentar os testes da vida e passar neles. Você pode sim se sujeitar. Você pode sim mudar esses pensamentos. Você pode se libertar do orgulho. Abra o seu coração nessa noite. Abra para o Espírito Santo mexer aqui dentro de você. Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui, você vai pensar assim: o pastor preparou essa mensagem para mim. Não, eu preparei essa mensagem para mim. Deus falou comigo muito durante essa mensagem, e eu estou sendo pouco a pouco quebrado por Ele, e vejo que vários testes eu não estava passando, porque de agora em diante eu vou passar, amém? José, aos 17 anos, teve um sonho, e o primeiro ponto desta mensagem é: Deus tem um sonho para você, amém? Deus tem um sonho para você. Se você quiser falar para a pessoa que está do seu lado aí, ou longe de você, ou perto, olha para ela, aponta o dedo para ela assim, diz: Deus tem um sonho para você. Deus tem. O sonho de José era de Deus, amém? Era de Deus, se cumpriu, o sonho dele era de Deus. Deus realmente coloca sonhos no nosso coração, e eu não tenho dúvidas disso. O sonho de Deus para você, eu quero te falar uma coisa: é muito maior do que aquele que você possa sonhar. O sonho de Deus é muito melhor do que aquele que você possa imaginar. Deus tem o melhor para você, o destino de Deus para a sua vida é maior. Ele te surpreende, Ele te leva a um lugar que você jamais imaginava que poderia estar. Mas como posso saber o sonho de Deus para a minha vida? A chave, e aí você deve guardar essa chave, pega ela aí, amém? Está preparado para receber a chave? A chave para conhecer o sonho de Deus na sua vida é conhecer a Deus. Não persiga o sonho, persiga o doador do sonho. Existe um doador dos sonhos, busque Ele. Veja o que Deus fala nesse versículo de Números 12, Ele diz: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, aí Ele me revela em visões, em sonhos, falo com Ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo como? Face a face, claramente, e não por enigmas. Deus fala aqui de intimidade. Deus compara aqui a intimidade que Ele tinha com os profetas, com a intimidade que Ele tinha com Moisés. Ele diz: Moisés é fiel em toda a minha casa, com ele eu falo face a face. Essa intimidade está disponível para cada um de nós. Deus tem um sonho específico para a sua vida, amém? Ele tem. Existem alguns sonhos que simplesmente não são de Deus, e eu já falei isso no começo, e friso agora novamente: você precisa saber disso.
Nós temos alguns sonhos que são da nossa ambição egoísta, algo que surge no nosso coração e que não é de Deus. E tem alguns sonhos que é muito fácil de você saber que não são de Deus. Se o seu sonho envolve algum tipo de pecado, ele é de Deus? Não. Não é de Deus, está fácil. Você não precisa nem orar para saber que esse sonho não é de Deus. Se ele envolve algum tipo de pecado, algum tipo de coisa errada, algum tipo de coisa ilícita, você vai saber, não é de Deus esse sonho. Eu tenho muitos sonhos, como saber quais são de Deus? Gaste tempo com Ele, invista tempo com Ele, mais de Deus. A proposta do nosso ano é mais de Deus, aqui ó, estampado na camiseta, mais de Deus, mais intimidade, mais presença, mais profético, mais de Deus, nos leva a estar na face de Deus, face a face com Deus. E quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais refinados são os nossos sonhos. Mais refinados são os nossos sonhos. Podemos perceber os planos dele para nós. Acredite, ele fala. Eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva disso. Muitos dos meus sonhos eram ambições egoístas. E com o passar do tempo, com a intimidade com Deus, com o buscar Deus face a face, simplesmente esses sonhos foram sendo jogados de lado. Sonhos da juventude. Hoje eu estou fazendo algo aqui, a minha vida hoje é algo que jamais na minha juventude, e no início da minha conversão, algo que eu jamais imaginei que iria acontecer, um dia eu me tornar pastor. Não, estava muito longe de um sonho meu. Mas a intimidade com o Senhor levou ao alinhamento dos sonhos dele com os meus sonhos. E sem intimidade não há esse alinhamento. Se eu não tivesse intimidade, eu jamais perceberia esse sonho dele. Sem intimidade, eu jamais chegaria ao destino que ele tem para mim. E eu sei que isso é só o começo. Que eu ainda estou no processo de muitas coisas. Porque Deus tem falado, tem lançado promessas maravilhosas. Tem lançado sonhos através dos profetas. Tem dado visões. Mas eu tenho que passar nos testes. Enquanto eu reprovar nesses testes, os sonhos não vão acontecer. Sem intimidade com Deus, eu não abandonaria meus sonhos. Esse sonho foi revelado ali, esse chamado ministerial. Para ter ideia, Deus deu sonhos para nós. Antes mesmo de algo acontecer na nossa vida, Deus fez algo assim como fez com José, deu um sonho para ele. Deus deu um sonho de nós morarmos em Balneário Camboriú, talvez 15 anos atrás. Não fazia sentido nenhum para a nossa vida naquele tempo. Mas nós sabemos que estamos no processo, e se nós passarmos nos testes, um dia nós vamos estar morando aqui nessa cidade. Nós vamos. E eu creio que essa série vem para alinhar alguns pensamentos nossos. Algumas coisas Deus já tem falado no nosso coração, estamos no processo, atento aos testes para não repetir. E o segundo ponto, ainda falando sobre o teste do orgulho, que é isso que nós estamos falando hoje. Não se gabe do seu sonho, amém? Guarda isso para você, não se gabe do seu sonho. Não conte vantagem, uma palavra mais atualizada, revista é atualizada, a respeito do seu sonho. José, ele tinha um sonho dado por Deus. Cada um de nós tem um pouco de orgulho para ser tratado. Se você acha que você não tem, isso já é orgulho. Se é que me entende? José reprovou no teste do orgulho. José se achava melhor do que seus irmãos. Ele era um fofoqueiro. Ele contava para o seu pai venenosamente a sua versão da história, daquilo que ele via. Ele chegava e contava para o pai, a Bíblia diz que ele difamava, ele falava da má fama dos irmãos. Ele falava para os seus pais, e os seus irmãos então o odiavam por isso. Se não bastasse isso, ele então teve um sonho, ele entendeu bem o sonho dele. Eu acredito que ele compreendeu bem o que era, ele não precisou de interpretação e nem mesmo os irmãos dele. E ele esperou aquele momento, especial. E ele contou o sonho.
E aí ele teve outro sonho e também esperou um momento especial e contou aquele sonho. Quem aqui tem irmãos? Levanta a mão. Bastante gente tem irmão aqui. A gente sabe como tirar o nosso irmão do sério, né? Quem sabe? Levanta a mão. Sabe, a gente sabe como fazer isso. E eu tenho certeza que José, ele escolheu um momento muito certinho. Os irmãos dele já não iam muito com a lata dele, já rolava um ciúme legal ali, aquelas situações todas que nós vimos, e ele chega numa hora imprópria, talvez até provocando, e diz: eu tive um sonho. E ele fala dos feixes: eu sou um feixe que está em pé, e vocês são os feixes se curvando diante do meu feixe. E aquilo gerou sentimentos no seu coração. E depois ele diz: não é só isso, tem o sol e a lua ainda, que se curvam diante de mim. E aí então ele envenena os seus irmãos, ele usa, o seu sonho como uma gasolina em cima de uma faísca, e dá aquela explosão. E ele conta isso, e a Bíblia diz que, eu vejo essa palavra acontecendo 3 vezes ali nesse curto texto que nós lemos, que os irmãos primeiro odiaram, depois ainda mais e depois ainda mais. Então foi aumentando a medida do ódio dos seus irmãos. Tem gente que se gaba do seu sonho. Tem o sonho de comprar um apartamento, vê o apartamento que o irmão comprou e diz assim: credo, por que compraram um apartamento pequeno assim? Por que não compraram um maior? Eu, quando for comprar, eu quero comprar um maior para mim. Tem que ter no mínimo tantas suítes. E aí então fala para aquela pessoa do seu sonho e tal: eu não consigo viver num lugar apertado. Tem aquela mulher que recém casou, está ali com o seu marido, e ela está conversando com a amiga, ela está limpando a casa, nos afazeres, e chega aquela amiga e diz assim: credo, eu nunca vou limpar a minha casa, eu vou casar com um marido rico, para ter pelo menos 3 empregadas na minha casa, longe de mim, o meu sonho é esse, e tal, e blá, 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 e começa a falar do seu sonho, com orgulho no seu coração, porque eu nasci para ser rica. Quem não nasceu para ser rico, né? Eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu nasci para ser rico, amém? Sabe, o orgulho faz você querer se gabar de seu sonho. Não se gabe do que você vai fazer, ou você vai ter que refazer, até quebrar o seu orgulho. Até quebrar, perceber o seu orgulho. Se você não sabe, se você não pode lidar com o seu sonho, você não pode lidar com o destino. O povo de Deus, ele foi liberto do Egito e saiu para o deserto, e a Bíblia diz que eles caminharam no deserto por 40 anos. E a Bíblia também fala que aquele trecho que eles caminharam, de um lugar ao outro, o trajeto era de 3 meses. Sabe, nós podemos escolher um caminho abençoado, ou ficar dando voltas no deserto. Ficar dando voltas na escassez, ficar dando volta fora do cumprimento do sonho. Quando nós não aprendemos essa lição da humildade, quando nós não aprendemos a deixar o orgulho de lado, nós deixamos de cumprir o nosso destino. Nós andamos em círculos, como aquele povo que estava andando no deserto. Existe um princípio eterno citado por Tiago em sua carta. Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede o quê? Graça aos humildes. O orgulhoso, na maioria das vezes, ele nem percebe que está sendo orgulhoso. Ele não percebe. Mas eu vou falar aqui algumas maneiras de que o orgulho se apresenta, e talvez você veja: poxa, eu tenho sido orgulhoso em algumas coisas na minha vida, amém? O orgulho, ele sempre quer ser ouvido. Sabe quando você está numa reunião no seu trabalho e estão falando sobre um assunto importante, mas você tem uma historinha que você quer contar porque alguém te fechou no trânsito quando você estava indo para lá, e aí você dá um jeito de pegar a palavra e faz um gancho ali para contar a tua historinha, que era totalmente desnecessária, só porque você queria ser ouvido, queria receber atenção. Isso é orgulho. O orgulho sempre tem que ser ouvido. Sempre entra com uma palavra, uma história: eu sei, eu quero te falar, eu sou.
Outra coisa que acontece com o orgulho é que o orgulho sempre tem que responder. Sabe, tem situação que você tem até razão, mas não é o momento, não é a hora para responder, não é a hora para dar resposta, mas o seu orgulho não deixa você ficar quieto. E você causa um estrago desnecessário. Quer ver isso no casamento, relacionamento marido e mulher. Se não souber a hora de falar, a hora de responder, pode até ter razão, mas se o teu orgulho quiser vencer aquela conversa, provavelmente vai dormir virado para o lado, para o outro na cama, se ainda não foram dormir no sofá, né? Misericórdia. Gente, o orgulho sempre tem que responder, mas tem vezes que nós precisamos ficar quietos, tem vezes que nós precisamos engolir sapo, tem vezes que nós temos que fazer algo para quebrar o nosso orgulho. Deus quer ver o quanto você aguenta ser humilhado, mesmo tendo razão. Para você passar no teste do orgulho, você vai ter que fechar a boca. Jesus aceitou o sonho de Deus, e como uma ovelha sofreu calado todas as aflições. Jesus é o nosso exemplo de humildade. Antes dele ser exaltado, no cumprimento do seu destino, Jesus primeiro foi o quê? Humilhado. Isaías 53 diz sobre ele: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha que é muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Os humilhados no tempo certo serão exaltados, mas o orgulho impede você de alcançar o seu destino. Você não vai ser exaltado pelo seu orgulho, você vai ser exaltado pelo Senhor. Amém? O orgulho sempre quer dar uma opinião. Sabe o orgulhoso nas redes sociais? Não sei se você já viu um por aí. Ele entra em tudo quanto é rolo no post dos outros. Ele acessa lá o Facebook dos amigos e vê que o amigo postou uma opinião, mas ele tem uma opinião diferente. Ele entra lá e coloca e discute com o seu amigo lá no Facebook publicamente, porque ele tem uma opinião, e a opinião dele é certa. O orgulhoso faz isso. Você faz isso? Talvez você seja orgulhoso. Você não faz isso, né? Mas às vezes está discorrendo um assunto ali, e a sua opinião realmente é uma opinião crítica, e você quer ganhar aquela conversa, então você lança aquela sua opinião. Sempre você tem que fazer isso, não é só de vez em quando, porque o orgulhoso ele sempre tem que dar a resposta, ele sempre tem que dar a sua opinião, ele sempre tem que falar, e normalmente a sua opinião gera discórdia. A opinião do orgulhoso sai com ar de maioral, até a boca dele mexe de um jeito diferente, porque ele tem ali todo um jeito de falar aquelas palavras, né? O semblante dele se altera diante do orgulho, porque a voz da sabedoria está falando. Prestem atenção. O orgulhoso, ele usa até versículos para embasar as suas palavras. Ele fala ali, né? Para embasar a sua opinião, às vezes para pessoas que nem creem em Deus, e aquele descrente tem mais raiva do crente ainda. Acontece a mesma coisa que aconteceu com os irmãos de José, odiaram ele mais ainda. Por quê? Porque o orgulhoso, ele precisa falar, ele precisa dar a sua opinião. E o orgulhoso também interrompe, porque sua opinião é mais importante. Você já viu pessoas que interrompem as outras o tempo todo quando elas estão falando? Você é uma delas? Isso é orgulho. Isso é orgulho que faz você fazer isso. O orgulhoso acha que ele sabe tudo. Ele tem a opinião, o dado estatístico. Ele tem a fórmula do sucesso. Ele é o senhor Wikipedia, a senhora Barça. Barça, os antigos sabem o que é, né? Aquela enciclopédia, né? Só os mais antigos, né? O Wikipedia para os novos, né? Então, essa pessoa aparece ali, né? O sabe tudo. E ele quer dar ali a sua opinião sobre o assunto, e ele interrompe todo mundo. Sabe, José, ele tinha orgulho antes mesmo de ter os sonhos. Antes de ter os sonhos, ele trouxe um relatório dos seus irmãos para o seu pai, antes de Deus dar sonho para ele. Será que ele era 100% certo? Será que José era todo certinho? Provavelmente não era, né? Não devia ser.
Tanto que ele não passou no teste do orgulho, ele não era tão certinho assim. Então, ele já se enxergava mais do que os outros, se enxergava mais do que os seus irmãos, ele era superior, né, se achava. E o orgulhoso, ele está sempre falando mal de alguém. Pode perceber que a pessoa que o orgulhoso fala, normalmente ela não está presente para se defender. O orgulhoso fofoqueiro, ele sofre do mesmo problema, né, do mesmo pecado. E a fofoca não deixa de ser orgulho também, né? Se a pessoa está falando mal da outra, provavelmente tem inveja ali, tem algum sentimento que não é bom, então ela começa ali, né, a falar, colocar o seu veneno, sonde o seu coração. Se você sempre tem necessidade de comentar algo sobre alguém, a sua opinião, a sua leitura, provavelmente é porque você se acha mais do que essa pessoa. Assim como José fazia, ele tinha que comentar tudo não, mas ele vinha para o pai e dava um relatório. Se você não aprender a controlar a sua língua, você nunca cumprirá o destino de Deus em sua vida. O problema de José estava no coração. Deus, ele queria trazer algo para fora do coração de José. Existia algo enraizado ali, Deus queria trazer para fora. Para quê? Para que ele pudesse chegar no seu destino. Para que ele pudesse chegar lá onde Deus tinha de planos para ele. Talvez seja por isso que Deus não mostrou para José no sonho ele alimentando multidões, porque ele fez isso. Enquanto governador do Egito, ele sustentou todo o Egito e os povos vizinhos. Mas Deus deu um sonho para ele do quê? Dos irmãos se curvando diante dele. E eles odiaram José pela maneira que ele falava. A maneira com que ele falava de si mesmo, se exaltando, ó, eu sou esse, estou aqui, ó, no meio de vocês, se curvavam diante de mim. Talvez tivesse outras formas de contar o sonho, talvez Deus nem quisesse que ele contasse o sonho. Como nós vimos, nem sempre a gente conta, e não é para a gente se gabar dos sonhos, ele estava ali fazendo essas coisas, havia orgulho ali. Ele não perdia a oportunidade de contar vantagens sobre o que estava acontecendo. Mas ouça isso, Deus, ele pode lhe dar um grande sonho, e na sequência, trabalhar a humildade no seu coração. Talvez hoje você esteja aí, né, frustrado por não estar cumprindo alguns sonhos na sua vida. Mas vai saber se não é Deus aí, né, colocando você no processo, e você tem andado em círculos no deserto há 40 anos. Andando, dando voltinhas. Você fica frustrado, pare para analisar. Porque Deus pode estar preparando você para andar no seu destino. A partir de hoje, comece a pensar, comece a analisar as coisas que não estão dando certo na sua vida. Os sonhos que você tem, e por que eles não estão acontecendo? Deus usa sonhos e a tua resposta a eles para trabalhar na tua vida. É a tua resposta que Deus vai usar para trabalhar. Uma pergunta para você refletir: por que você não se alegra com o sucesso dos outros? Por que você não pode se alegrar com isso? Principalmente de algumas pessoas. O orgulhoso é assim. Tem aquelas pessoas que são bem amigas íntimas dele, ele acha o máximo quando a pessoa vai bem em alguma coisa. Mas aquele que já está um pouquinho mais afastado, que talvez pisou no calo dele algum dia, se aquela pessoa vai bem, ele não fica feliz. É o orgulho aí, operando. Por que você não pode celebrar que essa pessoa está indo bem? José era um filho que tinha o favor do pai. Nós também temos o favor do pai, amém? Nós temos um pai amoroso, que cuida de nós, que nos ama. Mas o orgulhoso, ele age, as atitudes dele são como de uma criança mimada. Ele age como se fosse melhor do que os outros. José, ele fazia intriga. Ele podia usar da influência do seu pai, a influência que ele tinha, o amor que ele tinha do seu pai, o acesso que ele tinha com seu pai, para enaltecer as qualidades dos seus irmãos. Com certeza seus irmãos tinham qualidades. Mas o que ele fez? Ele vai lá
e difama os seus irmãos. Preste atenção se você faz isso também. Preste atenção se você tem feito esse tipo de coisa. Quando você vê alguma pessoa fazendo uma coisa errada, a primeira coisa que você vai fazer é contar para o pastor que ela fez errado. Ou contar para alguém que a pessoa fez errado. Mas você não olha nenhuma das coisas boas que essa pessoa faz, só olha as coisas erradas. Esse é orgulho no seu coração. O orgulhoso está sempre reparando o defeito nas pessoas e nunca as qualidades. As pessoas nunca estão à altura para terem sua confiança, para terem o seu respeito, para terem a sua aprovação. Preste atenção, o orgulho, que é isso que nós estamos falando hoje, o teste do orgulho. O orgulho é a barreira número 1 para alcançar o seu destino. Por isso você precisa lidar com a raiz do orgulho, é o terceiro e último ponto dessa mensagem. O orgulho, ele foca muito em quem pensamos ser, nas qualidades que nós pensamos ter. Eu sou, eu aconteço, nas nossas virtudes. Nos orgulhamos de quem somos. Sabe uma coisa que você pode fazer para quebrar o orgulho? Aprenda a falar menos e servir mais. Falar menos e servir mais. Sirva mais. Servir quebra o orgulho. Não se gabe do seu chamado, dos seus dons, do que você fez, do que você vai fazer. José falou mal dos seus irmãos, contou o sonho como vantagem e depois ele contou para a família toda. Talvez hoje você se orgulha da posição que você tem no trabalho, da posição que você ocupa na igreja, mas esquece das palavras de Jesus. Mateus 20, 26 diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como cristãos, e eu não estou falando só dentro da igreja, dentro e fora, nós somos chamados para servir. Dentro ou fora da igreja, somos chamados para servir. Se nós estamos em uma posição de autoridade, é para servir as pessoas. Sabe, nós somos chamados para serviço e não para ser visto. Isso é um jargão do evangeliquez. Nós somos chamados para o serviço, não para ser vistos. Aqueles que sobem aqui em cima do altar estão aqui para servir a igreja. Servir você é chamado para servir os outros. Hoje em dia tem muita gente querendo ser servida, mas que isso não faça parte de nós. Que você não seja apenas um consumidor de entretenimento, que vem no domingo, senta numa cadeira para bater palma para um preletor ministrando uma palavra. Que não seja essa a sua vida. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Você foi chamado e Deus colocou os sonhos no seu coração e quer te levar a um destino. Fale menos, se gave menos, trabalhe mais, sirva mais. Identifique a raiz do seu orgulho. Quando eu estava estudando essa mensagem, preparando, Deus falou comigo a respeito do meu orgulho. Me mostrou orgulho em algumas coisas que eu achava que não existia. Ele falou algumas coisas no meu coração e eu entendo os planos de Deus para a minha vida. Eu tenho buscado me colocar no centro da vontade dEle. Tenho buscado ouvir na intimidade quais são os planos dEle para mim, quais são os sonhos dEle para mim. Eu sei que os planos dEle são mais altos do que os meus. Por isso eu entreguei os meus sonhos, a minha vida para Ele. Mas Deus mostrou que havia raiz de orgulho em mim, na minha vida. Enquanto eu meditava nessa mensagem, Ele foi mostrando algumas coisas. Olha como a coisa parece é muito sutil. Sempre que eu ia preencher um cadastro numa empresa, ou dar os meus dados, e as pessoas perguntam lá seu CPF, perguntam sua data de nascimento, perguntam seu nome, e elas perguntam a sua profissão. E quando perguntavam a minha profissão, eu dizia o quê? Empresário. Por quê? É verdade que eu sou empresário? Sim. Mas essa é a minha profissão hoje? Não, hoje eu sou um pastor.
Aí o Espírito Santo começou a falar: por que você fala que você é um empresário? O que tem aí? O que está por trás disso? O que você está querendo parecer ser? O que você está querendo mostrar que você é? Sabe o eu sou um empresário. Não, você é um pastor. Aí eu perguntei para o Senhor: o que está aí dentro? Onde veio essa raiz? De onde está esse orgulho dentro de mim? E aí eu fui puxar do passado, meu pensamento, antes mesmo de eu me converter. Eu tinha uma visão deturpada a respeito de pastor, e talvez você, quando se converteu, quando veio a primeira vez para uma igreja, também tinha essa visão, que pastor era para pegar o dinheiro das ovelhas, que pastor é ladrão, que pastor isso, que pastor aquilo, que pastor engana, que pastor faz coisa errada, faz showzinho. E esse era o sentimento que o Espírito Santo mostrou que estava no meu coração. E quando eu falava para alguém, alguns cadastros diziam: eu sou pastor, eu me sentia envergonhado de dizer que eu era pastor. Me sentia envergonhado. Orgulho. E o Senhor começou a quebrar meu coração sobre essas coisas. Sabe, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. São maiores do que os nossos. E eu estava reprovando nesse teste até segunda-feira da semana que passou. Foi o último cadastro que eu preenchi. Nesse cadastro eu falei que eu era pastor. Mas no meio da conversa eu tive que dizer que eu era empresário. Orgulho. E quando eu falei, eu saí daquele lugar dizendo: por que, Senhor? Por quê? E a resposta veio enquanto eu estava mexendo nessa palavra. Reprovei no teste do orgulho. Talvez algumas coisas do meu destino como pastor não se realizaram ainda, porque esse orgulho estava ali, mas em nome de Jesus ele caiu por terra. Amém? Quero convidar o louvor para estar subindo. Por que o orgulho continua aparecendo nas nossas vidas? Por que tem coisa aí dentro do coração? O orgulho, ele não é uma árvore que pode ser podada. É uma árvore que precisa ser cortada na raiz. Quando você começa a olhar para você mesmo e achar que você é alguma coisa, a glória de Deus não pode resplandecer na sua vida. A unção do Espírito Santo para. Quando você acha que você é alguma coisa, que você faz alguma coisa, que você tem algum dom que é seu, algum talento que é seu, acabou. Enquanto você não reconhecer que não é mérito seu, e sim bondade de Deus, que Deus é bom, o orgulho ainda vai estar aí no seu coração. Se você acha que você é alguma coisa, que você sabe alguma coisa, deixa Deus quebrar o seu coração hoje. Porque isso é orgulho. Tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que somos, é bondade dele sobre as nossas vidas. O Senhor falou para mim: você não tem um problema com a boca, mas com o coração. Não era o que saía da minha boca, era algo que estava aqui no meu coração. Porque a boca, ela sempre revela o coração. E eu percebi por que eu falava essas coisas, porque eu insistia nessa tecla. Porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim e vissem: o pastor tem um carro novo, roubou dinheiro da igreja. E quantas pessoas falam isso por aí? Sabe aquele negócio de eu preciso me defender? Eu não preciso me defender. Deus me defende. As pessoas podem pensar o que elas quiserem. Elas são livres para ter os seus pensamentos. Mas Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece. Pode apagar as luzes, por favor. Deus conhece você também. Deus conhece onde tem e se tem algum orgulho enraizado no seu coração. E nessa noite, é noite de você entregar os seus sonhos diante dele. Porque a boca revela o que está no seu coração. A boca revela a insegurança que talvez você esteja vivendo na sua vida. Você se sente inseguro com tantas coisas. Sabe, a insegurança e o orgulho
andam ali juntos. São duas pernas, uma não anda sem a outra. A insegurança faz você querer dizer quem você é, você querer mostrar para as pessoas: eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei para isso, eu estudei para aquilo. Mas a verdade é que você é um filho adotivo. Pela bondade de Deus você foi adotado. Quer ver algo para nos fazer mais humildes? É saber que foi Ele. Pare de andar em círculos na sua vida. Deixe Deus fazer. Deixe Deus mudar a sua história. Deixe Deus colocar um machado na raiz de orgulho da sua vida e mudar o teu coração. Deus quer fazer isso. Você quer deixar Ele fazer? Tem a tua parte nisso, porque o Espírito Santo, Ele vai acender uma luzinha amarela, talvez vermelha, na sua consciência, e você vai dizer: isso é orgulho, Senhor, eu entrego esse orgulho diante de Ti. Assim como eu fiz naquele dia, onde eu falei: eu sou o pastor, mas eu tive que falar que eu era também um empresário. Eu não sou nada, eu sou servo. Pela bondade de Deus, eu sou filho amado. Eu sou co-herdeiro com Cristo. E eu sei, porque sei, que os sonhos de Deus vão se cumprir na minha vida. Você pode dizer isso? Os sonhos de Deus vão se cumprir na minha vida? Diga isso, porque vão. Diz: Senhor, cuida da minha insegurança. Cuida, Senhor, da minha insegurança. Senhor, me ajuda a lidar com o meu orgulho. Diga isso para o Senhor. Fale com Ele nessa hora: Senhor, me ajuda com o meu orgulho, com essa minha insegurança. Permita que o meu coração tenha a certeza de que eu sou Teu. Eu sou um príncipe, eu sou filho do rei. Que eu não preciso falar para ninguém quem eu sou, porque eu sou. Eu não preciso andar inseguro da minha identidade, porque quando eu ando eu marcho triunfante, porque o Senhor me colocou nesse lugar. Senhor, cuida da minha insegurança. Eu sou só Teu filho. Eu não sou filho legítimo, eu fui adotado por Ti, mas o Senhor me trata e o Senhor cuida de mim tão bem quanto cuida do Seu Filho Jesus. Diga: papai, eu me sinto confortável nos Teus braços. Eu me sinto confortável sonhando os Teus sonhos. Eu me sinto confortável andando, Senhor, rumo ao destino que o Senhor tem para mim. Revela ao meu coração, Senhor, que o orgulho, que a insegurança não tenham mais lugar na minha vida, no meu coração. Fala com Ele. Diga: Senhor, toma o Teu lugar na minha vida. Toma o Teu lugar. Deus, Você é o Pai que dá sonhos aos nossos corações. Não sonhos que não podemos realizar, mas sonhos que podemos realizar. Fala conosco nessa noite. Fala com cada um que está conectado com o Teu Espírito agora, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos dessa unção do Espírito permeando o nosso interior, quebrando toda a raiz de orgulho, cortando, destruindo. E se alguma resolver brotar, Senhor, mostra-nos. Nós entregamos nossos sonhos a Ti, Deus. Entregamos. Que você possa ouvir e cantar essa canção no seu coração nessa hora, enquanto você medita nessa palavra, amém? Fique aí onde você está, não fique de pé, fique com os teus olhos fechados, ouça, ore.
Senhor, eu quero ouvir a tua oração agora, amém. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. E toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. E toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. E toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. E toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. E toma o teu lugar. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Se você quiser, agora se coloque de pé. Declare essas palavras. Declare essas palavras, entregando realmente ao Senhor os teus sonhos, os teus desejos, o teu destino, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Entregue a Ele agora. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Declare: eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu
preciso de ti.